Olá, graça e paz. Vamos a mais uma leiturinha da palavra aqui. Vem deixar uma palavrinha de Deus ao seu coração. Palavra essa que se encontra lá em Romanos capítulo 3, versículo do 21 a seguir. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creiam. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, tantos cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo, justificado daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância e é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? E não o é também dos gregos? Também do gentio? Certamente. Se Deus é um só, que justiça pela fé há circuncisão e por meio da fé a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, porque a lei é quem manda. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo, nosso Senhor e Salvador Jesus, pela leitura dessa palavra. Querido Deus, Pai maravilhoso, neste momento eu desço a tua presença e me apresento diante de ti. Que diminua eu, Pai, e que de mim não saia nada, mas que o Espírito Santo de Deus me use neste momento para falar, para explicar essa palavra, para trazer algumas explicações aqui, e que o Senhor me use, meu Pai. Que não saia nada de mim, mas que o Espírito Santo coloque as palavras na minha boca, para que nada saia de mim, e sim daquele
quem eu sirvo? O meu Jesus Cristo. Amém? Meus amados, a palavra de Deus ela já começa dizendo: a justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Meus amados, alguns pontos nessa leitura, ele deixa bem claro, né, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. No versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creiam. Porque não há diferença. Todo aquele que crê é justificado pela fé. Você é justificado pela fé, eu sou justificado pela fé, até aonde nós cremos. Se nós não cremos, vou trazer aqui alguns pontos aonde essa mensagem vem nos falar. Vamos aqui que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação. Para uma exposição sobre a fé para a salvação. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que requer do pecador, do pecado, para a sua salvação. Né? Então, por isso que nós temos que ter fé, nós temos que crer. Por exemplo, quando nós andamos desordenados, quando nós erramos, que vem aquela preocupação. Primeira coisa que nós é que aquela pessoa não venha cobrar aquilo que nós erramos. A mesma coisa é quando nós erramos diante de Jesus Cristo. Porque se nós, na carne, nós erramos contra os homens e nós ficamos apavorados, imagina diante daquele que é santo. Muitas das vezes nós erramos, fizemos algo de errado e muitas das vezes ninguém vê, mas aquele que cuida de nós, ele não dorme, ele está vendo. Por isso que nós temos que se arrepender e crer que Jesus nos perdoa. Mas quando nós se arrependemos de coração, para que nós sejamos justificados, quando nós se arrependemos de coração, quando nós se arrependemos verdadeiramente e cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós vemos a grandeza dele na nossa vida. Lá no versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Mas sendo justificado pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Este versículo contém duas das palavras que Paulo mas usa para expressar a salvação.
justificada e redenção. Para uma exposição desses dois conceitos bíblicos. Profetizei, soltei a voz da imensidão. Então Paulo conhecia os dois lados, como talvez você, aí muitas das vezes você sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque você já errou, você já acertou. Todo dia nós erra e nós acerta. Então aquilo que nós não queremos que aconteça com ninguém, nós não queremos que aconteça com nós também. Muitas das vezes nós queremos ser justificado por determinadas situações. Muitas das vezes nós queremos que as pessoas sejam bom para conosco. Mas será que nós estamos sendo bom com eles para querer o bem? Mas Jesus, com a sua infinita bondade, ele se entregou por amor de mim e de você. Hoje o que ele requer de mim e de você é apenas que nós se arrependa e viva. Jesus não cobra nada de mim nem de você. Jesus deixou dois caminhos. A porta larga que leva à perdição, mas ele também deixou o caminho estreito, o caminho espinhoso. Aquele que nos leva à salvação. Aquele que nos leva à presença dele. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos à presença dele. Daí então nós passamos a aceitar a Jesus quando nós passamos a deixar o pecado, a renunciar à carne. Daí nós se voltamos para Jesus e aceitemos a Ele, para que Ele nos justifique e nos apresente diante do Pai. Porque a própria palavra de Deus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Né? Por isso que temos que ser semelhante àquilo que Jesus quer que nós somos. O que Jesus quer? Que nós perdoe, que nós ame o nosso próximo como a nós mesmos, que nós repreenda o mal, que nós não deixe o mal acumular na nossa mente e no nosso coração, que nós tenhamos força de repreender. Então tem muitas das vezes nós vemos que Jesus, ele sofreu por amor de mim e de você. É justo que nós sofremos perseguições, que nós sermos caluniados, que nós sermos apedrejados. É justo, porque Jesus sofreu por mim e por você. Né? Amados, essa mensagem é uma mensagem muito linda. O versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Cristo Jesus. Quem achava que eu não tinha. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, meus amados, nós não temos nada a fazer para ser justificado pela fé em Jesus Cristo se nós não renunciar ao pecado. Se nós não abandonar o caminho errante.
para que nós receba do Senhor aquilo que Ele sofreu para nos dar gratuitamente. Né? O Senhor entregou o seu único filho e Ele se entregou por amor de mim e de você, para que hoje nós tenhamos a nossa plena consciência de que nada nem ninguém pode fazer por nós, apenas Jesus Cristo pode fazer tudo por nós. Mas sim, se nós renunciar à carne e aceitar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha que a mensagem diz lá no versículo 27. Onde está logo a jactância e é excluída? Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. É a fé. É a fé que nos move. Você vê que a mensagem diz, lá em outros capítulos, que se tiverdes fé do tamanho da semente de uma mostarda, mandas que aquele monte desloque de um local para outro e ele desloca. Verdade, irmãos? Lá no versículo 28, olha o que a mensagem diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé. Sem as obras da lei. É justificado pela fé. Sem as obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus e não o é também dos gregos? Deus é Deus de todos. Deus é Deus de todos. Mas nem todos querem Ele. Por quê? Porque se apega às coisas da carne. Mas Deus é Deus de todos, porque Ele criou tudo e todas as coisas. Mas tem pessoas, ainda existem pessoas que fazem disseção de pessoas. Mas muitas das vezes, se nós formos olhar pelo lado, as pessoas não fazem disseção de pessoas, e sim da forma com que aquela pessoa age. Por exemplo, às vezes se eu estiver fazendo algo de errado e aquela pessoa se afasta de mim, daí então muita gente diz, olha, aquele crente ali, ó, aquele que diz servo do Senhor, não quer saber, não é que eu e você não queremos saber de outras pessoas, nós não queremos estar com aquele que está errante diante da palavra que eu tenho lido. Daí muitas vezes as pessoas dizem, olha, fulano é um crente e está isolando pessoas, está se afastando de pessoas. Não, nós estamos afastados, nós estamos distante daquele mundo que aquela pessoa vive, não é dela, porque em si, nós que temos Jesus em nossos corações, em nossas vidas, nós estamos orando para que o Senhor mude aquela criatura, mude o modo daquela criatura viver e agir e pensar. Daí muitas das vezes as pessoas dizem que há dissensão, que há
aquele tipo de coisa. Não. Se eu estou vendo que aquilo está errado, se eu for andar com aquela pessoa errada, eu vou ser errado igual a ela. Talvez eu venha pagar o mesmo preço que aquela pessoa por eu estar andando com ela sabendo que ela está errada, sabendo que ele está no mau caminho. Porque se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu saí do caminho que não era bom para mim. Aí por que eu vou voltar e andar com aquelas pessoas? Não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar aquelas pessoas, eu tenho que dizer, olha, você está errado, saia deste caminho, para que ele não te leve à destruição da carne e da tua alma. Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Vou repetir aqui apenas o versículo 19. E porventura, Deus somente dos judeus e não é também dos gregos? Também? Dos gentios? Certamente. Deus é Deus de todos. De todo aquele que aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Que aceitar o Filho como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus criou tudo e todas as coisas. Tudo é dele. Mas nem todos querem o seu Filho. Querem aceitar o seu Filho como Senhor e Salvador. Porque Ele criou tudo e todas as coisas e mandou o seu Filho para nos resgatar. Para que nós aceite o Filho. No versículo 30. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão? No versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Prevalece a lei. Em tudo e em todas as coisas. A lei de Deus. A lei daquele que veio, que entregou o seu único filho por mim e por você. Amém, meus amados? Glorificado seja Deus. Então, meus amados, a única coisa que nos leva a Jesus Cristo, que faz nós nos aproximar de Jesus Cristo, primeiramente a renúncia da carne, renunciar ao pecado, renunciar à carne, para que nós venhamos crer, ter fé que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo são dele. E a única coisa que nós temos que fazer é renunciar à carne e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Para que nós sejamos justificados pela fé. Porque se nós tivermos fé e crer que nós abandonar o pecado nós vamos ser salvos, nós seremos salvos. Aqui no versículo 27, eu vou voltar lá no versículo 27. Onde está, logo, a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. A fé é o que nos move. A fé.
Amém? Então, meu amado e minha amada, fique com essa palavra. E se você assistiu essa mensagem até aqui, se faltou algo, perdão, mas até aqui me usou o Senhor dessa forma. E se você sentir em seu coração de compartilhar essa mensagem, se inscrever nesse canal e deixar algum comentário aí para ajudar o irmãozinho aqui, eu ficarei grato. Porque eu tenho certeza que se você parar para pensar nessa, para refletir nessa mensagem, ela é muito linda. Talvez em outras narrações, em outras pregações, nós vemos que ela sai mais clara. Mas até aqui me usou o Senhor dessa forma. Não sei que jeito você vai aceitar essa mensagem, mas aceite a palavra de Deus. Aceite para que a fé que tem dentro de você seja maior do que tudo e todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Querido Deus Pai, já venho eu te agradecer por essa mensagem. Já venho eu te agradecer, Pai. Chega, Pai. Curando, libertando, salvando. Chega nos hospitais, nos presídios. Chega, Pai, naquelas casas onde há perturbação, onde há dissensão, onde há problema. Chega curando, chega libertando, chega dando sabedoria a todos. Chega no lado dos idosos, Pai, onde tem aquelas pessoas idosas, já cansadas. Abençoa, Pai. Dê sabedoria àqueles cuidadores de idosos, que tenham mais paciência com os idosos. Não precisa só no lado dos idosos, não é dentro da sua casa. Tenha mais paciência. Tenha mais sabedoria. Peça sabedoria a Deus para você cuidar daquele que cuidou de você. Quantas noites aquela pessoa não perdeu o sono por sua causa? Agora tire um tempinho e perca sono por ele para cuidar dele ou dela. Amém? E glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Em nome de Jesus.